Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do que a gente está vivendo, o coronavírus, dessa pandemia mundial e as profecias da vinda de Jesus, profecias do fim do tempo. Tem relação essa pandemia com as profecias? Vamos estudar o livro de Lucas, Marcos e Mateus. É a mesma história, tá? A mesma história, exatamente, mas com detalhes diferentes, e isso tem algumas coisas muito interessantes aqui. Então começa assim, ó, o texto de Lucas 21, versículo 5. Olha só, vou ler o versículo 5, 6. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse. Então, pessoas falando sobre o templo bonito, e Jesus então disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Olha que interessante o versículo 7. Aí perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? Olha que pergunta interessante. Porque de acordo com o texto anterior, existia ali apenas uma coisa: o templo. Só é mencionado o templo. As pessoas que mencionam o templo, que chamam a atenção de Jesus para o templo, que era bonito e tal, e Jesus respondendo a isso, dizendo: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. É só isso. Mas a sequência do texto, aí assim, ó, perguntaram-lhe: mestre, quando serão, pois, essas coisas? Ora, aqui a gente vê que está um descompasso, vamos dizer assim, né? Perguntaram para Jesus estas coisas, diz-nos, quais serão, pois, quando serão, pois, essas coisas? E depois diz: e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Então a gente percebe que tem que ali tem coisas que foram ditas que não está no texto. É isso que eu queria falar para você primeiramente, tá? Os textos são textos narrativos, né? Isso aqui não foi, não partiu os evangelhos, principalmente os 4 livros, né? A maior parte dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não partiu assim deles mesmos escrevendo uma ideia, desenvolvendo uma ideia. A maior parte do texto é narrativo, que eles estavam narrando coisas que aconteceram. E a gente nota que faltam coisas. Eles narraram e escreveram aquilo que Deus impressionou eles, que eles acharam mais importante e necessário. Mas então a gente e também se você aí você começa a ler os outros, por exemplo, o mesmo pedaço aqui, ó, em Mateus versículo 1, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, agora aqui já adiciona um detalhe: Jesus ia saindo, aproximaram-se os seus discípulos. Aqui já diz que é os discípulos, em Lucas já não traz essa informação específica, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: isso tudo não ficará pedra sobre pedra. E aí no versículo 3, daí assim, ó, aqui em Mateus acrescenta um detalhe já que não falava em Lucas também. E quando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram, aí que já diz que estava no Monte das Oliveiras, tá? Então veja que do templo até o Monte das Oliveiras teve um percurso. E nesse percurso aí houve com certeza diálogo, e Jesus falou outras coisas. Por isso que a pergunta deles é no plural, apesar de que o relato só fala de uma questão anterior, né? Que é o templo que ia ser derrubado.
Aí se você vai lá em Marcos, daí diz assim, ó, no versículo 3, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo. Aqui já acrescentou o detalhe, ó, é que estava em frente do templo. Aí fala Pedro e Tiago e João e André. Lhe perguntaram em particular, olha aqui. Então aqui traz um detalhe que nenhum dos outros dois evangelistas fala. Lucas não fala nem quem era que perguntou a Jesus. Mateus fala que foram os seus discípulos. E Marcos diz que foi Pedro, Tiago, João e André, que perguntaram em particular. Então diz quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir? Olha só, tem várias palavras no plural. Então, com certeza, nesse transcurso do templo até o Monte das Oliveiras, mesmo que estava perto, mas deu para falar muita coisa, e com certeza Jesus profetizou ali e falou não apenas da destruição do templo, mas da sua segunda vinda, do fim dos tempos. E aí o texto vai descrevendo aí depois também, falando justamente isso. Então, essa coisa interessante. Essa profecia aqui, ela está misturada. Jesus fala da destruição do templo, né, da dispersão judaica que aconteceu no ano 70, e fala da sua segunda vinda e da consumação dos séculos, né, do fim do mundo. Então, aí as profecias estão misturadas, né? Então você tem que ler com cuidado ali para identificar o que se aplica, né? O que já aconteceu, o que se aplicava a esse evento do passado e o que se aplica a nós hoje. Então você vê que os textos, eles são de certa forma complicados. Tá? Os textos já são complicados só pelo fato de serem textos antigos, né? É uma tradução de textos antigos, um texto que não tinha nem capítulos, não tinha capítulos e versículos, lógico, mas não tinha nem pontuação, né? Agora aqui, ó, vamos ver o texto que fala sobre as profecias que haveriam pestilências, mortes, terremotos. Versículo 11 do capítulo 21 de Lucas. Diz assim, ó: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Então, eu acredito aqui que parte dessas coisas já se cumpriram, estão se cumprindo, né? E algumas coisas não, né? Como coisas espantosas, grandes sinais no céu. Então, sim, as pestilências, o coronavírus, sim, tem relação aos sinais da volta de Jesus. Só que tem muitas coisas envolvendo aí que às vezes a gente confunde, tá? Por exemplo, eu acredito que muitos dos sinais que irão acontecer bem no anteceder, quando estiver às portas de Jesus voltar, serão sinais miraculosos, sinais que Deus produzirá de forma sobrenatural. Ao mesmo tempo que a maioria dos sinais que a gente está vendo hoje são sinais da volta de Jesus, mas não são sinais miraculosos, são sinais da própria natureza. Só que isso é que muita gente às vezes não entende, que o fato de uma profecia, Deus predisse algo, anunciou que ia acontecer. Não é necessariamente que Deus vai intervir e vai causar aquele sinal propositalmente, sobrenaturalmente. Não. Simplesmente Deus prevê, Deus deixou leis na natureza, no mundo, e por questões dessas leis naturais
por questões de descontrole e desequilíbrio do mundo, acontece coisa. Deus já sabia que isso ia acontecer. E aí pessoas talvez dizem, tá, mas isso sempre teve. Pestes, terremotos, sempre teve, sim, sempre teve. E agora o fato de sempre haver não desmerece a profecia, pelo contrário, dá mais suporte ainda à profecia. É ruim e deixaria e tiraria a credibilidade se não acontecesse em nenhum momento da história. Aí sim. Mas esses sinais, então, pestilências, né? Houve várias na história, eu estive pesquisando aí outro dia, né? Gripe espanhola, peste negra, né? Recentemente teve SARS. Então, todas essas doenças ao longo da história foram sinais da vinda de Jesus. Porque os sinais da vinda de Jesus são chamados para as pessoas se prepararem, para as pessoas deixarem os seus maus caminhos, né? E na sua história, no seu período, na sua vida, se prepararem para a volta de Jesus. Porque essas pessoas do passado que tiveram esses sinais e se prepararam para elas, é como se Jesus já tivesse vindo, porque elas estão dormindo, mortas, esperando a volta de Jesus. Agora, então, essas coisas que estão relacionadas à volta de Jesus, aos sinais da volta de Jesus, são chamadas de amor de Deus para nós, para a gente estar vigilante, para a gente não estar dormindo, mas para a gente estar atento. E é curioso, porque os sinais da volta de Jesus, assim, ao mesmo tempo que ele disse que não lhe compete saber o dia, a hora, os tempos, ao mesmo tempo ele dá sinais para indicar o tempo que isso vai acontecer. Mas realmente não podemos prever exatamente o dia, mas podemos ter uma base e ver em que momento estamos, né? O texto diz que é o princípio das dores, né? E lembrando também que aquilo que para a gente parece que passa muito tempo, né? Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Então, isso que eu queria deixar para vocês. E essa mensagem, os sinais da volta de Jesus, não é de preocupação, não é para causar medo, espanto, terror. Pelo contrário, é para você ver que o fim das coisas ruins está próximo e que Deus quer que a gente esteja com o coração em paz, feliz, que a gente confie a nossa vida em Jesus e que a gente tenha esperança que esse mundo de dor e sofrimento vai passar, tá bom? Então, que você possa continuar estudando a Bíblia, preparando, mas não ficando não se aterrorizando, não se apavorando, mas tendo uma consciência limpa diante de Deus e acompanhando, observando as coisas que o mundo mostra para não ser pegos de surpresa. Que Deus abençoe você mais uma vez, continue estudando a Bíblia, tá bom? E aí, até o próximo vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Deixar o seu like se você gostou. E fique com Deus. Tchau.